tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é uma Folgafolândia e hoje eu vim gravar as leituras da semana. Na verdade vai abranger um pouquinho as 2 últimas semanas, mas é mais para falar resumidamente, sem spoilers e sem sinopse, dos livros que eu estou lendo ou que eu terminei de ler durante a semana. Fala primeiro do Final do Jogo, do Cortázar. Esse aqui foi um livro que um amigo me emprestou e que foi de outra vez minhas leituras ali, mais ou menos, mas que eu retomei agora e terminei. É um livro de contos e, de certa maneira, ele serviu para me mostrar que o Cortázar realmente não é um autor com que eu combine tanto. Durante a leitura eu achei que alguns dos contos eles falavam muito mais comigo do que outros, então não tinha uma certa constância. Eu gosto dos temas que ele utilizou aqui, ele sai um pouco da caixa, ele sai um pouco do comum e ele tem uma estrutura em 3 partes específicas que também torna interessante, mas que eu não achei que ele consegue, durante as 3 partes, seguir toda a premissa do que seria esse jogo para se fazer. Mas, assim, foi uma leitura legal, que deu para aproveitar. Tem alguns contos que são muito bons, ele vai um pouco para essa coisa do realismo mágico, bem, talvez você possa chamar desse jeito, quem conhece melhor talvez não utilize essa expressão, mas é um livro interessante. E depois disso, eu comecei a ler um livro que eu já queria há muito tempo. Eu queria conhecer a Herta Miller, daí eu peguei esse A Raposa Já Era o Caçador no Kindle. A Raposa Já Era o Caçador é um livro em que ela pega muito da biografia dela, pega muito da história dos amigos dela e transforma isso num personagem. São os personagens, a história em si é fictícia, mas ela é toda baseada no que ela viveu. Ela é uma romena, ela faz parte da minoria que falava alemão, ela passou por um período muito grande de ditadura, uma ditadura militar de esquerda. Então toda a obra dela é em volta disso. E o mais interessante do livro é a linguagem da Herta Miller. Ela tem uma linguagem muito única, ela tem uma visão única da maneira de lidar com as palavras. Não é um livro de leitura muito simples, mas é realmente uma experiência você tentar adentrar no mundo dessa autora, você entrar nas minúcias do que ela queria falar. Eu digo que a minha impressão é que não era tanto que ela falava por metáforas, mas sim porque ela falava como a experiência de vida dela, já que ela era acostumada a não poder dizer exatamente o que ela queria. É como se ela se focasse em outros pontos do ambiente dela e colocasse isso de um jeito na literatura dela, essa maneira de extravasar dela, e ela fala muito isso em entrevistas, né, que essa parte da linguagem é muito costurada dessa maneira. E não é um romance com uma historinha muito definida de começo, meio e fim. Um livro para realmente aquilo que eu falei, você adentrar no que foi a vida dessa pessoa, adentrar no que era a vida de alguém que era a oposição na Romênia e como isso podia acontecer. É muito mais um livro sentimental nesse caso. Ele tem uma história, acontece com os personagens, eles têm uma determinada linha, mas isso realmente não é o foco do que acontece. Depois disso eu li para o Clube de Leitura dos Espanadores, que foi essa semana mesmo, foi agora sexta, O Céu de Lima, do Juan Gómez Barcena. Ele tem essa capa maravilhosa do Alfaguara. Eu li em 2 dias, 240 e alguma coisa páginas, e é muito interessante, porque eu sou um leitor muito devagar. E quando eu terminei de ler, eu tive uma opinião bastante diferente. Você começa a ler o livro, ele tem uma premissa extremamente interessante, ele começa muito bem, muito legal, mas depois ele vai decaindo muito rápido. O miolo do meio especialmente a parte que fica mais confusa do livro. Isso foi uma opinião meio que geral no clube de leitura. Para mim o que acontece é que ele tem ideias maravilhosas, ele tem cernes, inícios, várias pequenas ideias que poderiam ser muito boas, mas primeiro, são muitas ideias em um livro só, e a segunda é que talvez por ter tantas no mesmo livro, na mesma história, ele talvez não tenha conseguido desenvolver de maneira, de repente, satisfatória ou muito legal todas elas. Ele desenvolve só algumas e outras morrem no meio. Então, eu tive um problema com o ritmo do livro.
o ritmo para mim não é constante, é uma coisa que irritava um pouco ler. As coisas que desapareciam, as ideias que não estavam mais lá. Para mim tem essa coisa como se fosse um exercício. Me parece muito um exercício acadêmico, mas o livro trata de uma história real, ele é baseado em fatos que aconteceram e depois vai romancear isso, vai romancear os personagens que participaram disso. Quem quiser de repente uma investigação sobre amor, investigação sobre a vida das pessoas e como a vida das pessoas muda, as expectativas que algumas dessas pessoas têm por conta da família, por conta da sociedade, o que elas deveriam ser e como elas podem acabar ou realmente caindo nisso, ou do porquê elas mudam. É um livro interessante nesse sentido. Para finalizar a semana, um outro livro que eu tive que recomeçar. Esse aqui é o Anjos do Universo, do Einar Már alguma coisa. Ele é um islandês. Esse aqui foi uma cortesia da editora Edra. E esse livro, sim, ele tem uma estrutura bem mais interessante. Ele vai ser, de novo, baseado numa história real, baseado na história do irmão do autor. Só que daí ele vai romancear de novo, ele vai criar um personagem em cima disso. E a estrutura do livro segue um pouco, a escrita vai seguir um pouco do que é o personagem, né, do que era o irmão dele. Vai ser um livro falando sobre doença mental e sobre conviver com esse tipo de desafio. O narrador, o personagem do livro, é exatamente a pessoa que sofre com isso. Ele começa muitas vezes o livro, os capítulos, as partes que separam com poesias, e a linguagem às vezes vai ficando muito figurativa, muito poética, principalmente quanto mais a gente vai adentrando no ponto da história em que ele vai sofrendo mais com essa doença mental dele, e o livro vai se tornando investigativo. Eu ainda estou, acho que agora na metade do livro mais ou menos. Não estou apaixonado pelo livro, a leitura não está me envolvendo tanto assim, mas ele é interessante. Exatamente essas partes que vão falar de uma maneira um pouco mais íntima, um pouco mais dentro da psique do personagem, é o que me interessa, o que me faz querer continuar lendo. Mas ele é demorado de ler, exatamente por toda, digamos, a trincheira que você tem que transpassar para estar junto da história desse personagem. Se vocês gostaram, pode deixar um joinha, favoritar o vídeo. O Mafagá Falando está nas redes sociais, eu deixo os links aqui. Todos os livros que eu falei aqui, eu tentei não entrar muito na história deles para ser mais um apanhado geral, uma coisa mais de percepção, de leitura, de se eu estou gostando ou não. Depois no final do mês eu faço um fechamento, digamos, os últimos lidos, né, nos últimos Mafagafados, que daí eu também coloco uma sinopse para quem tiver mais ou menos interessado ou não. A gente se vê então na próxima. Até mais.